tem declarações, porque são dois réus, na verdade, né? O Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. E aí eles mostraram declarações que nós já tínhamos mostrado e comentado em redes sociais, de eles dizendo que se é para queimar a floresta inteira, né, que se queima a floresta inteira, se é preciso ter esse sacrifício, no caso das tarifas, na luta pelas liberdades, foi ressaltado várias vezes pelos ministros no julgamento de hoje. Então, que aquilo está valendo. Então, só para dizer que você falou assim, sem pensar, que na verdade, por um momento pode até não ter pensado, mas depois pensou e falou: não, é isso mesmo. É. É isso mesmo. Se for para lutar pela liberdade da família Bolsonaro ou dos brasileiros, porque eles aí chamam tudo como os brasileiros, então tá valendo o tarifaço prejudicar toda a economia, a indústria, os empresários e, portanto, as pessoas que têm emprego, etc. E foi uma bobagem tão grande que vários governadores vieram a público apoiar o tarifaço e em seguida perceberam que estavam dando um tiro no pé, né? Como apoiar o tarifaço foi um tiro no pé a todos aqueles que ficaram felizes no primeiro momento e depois tiveram que voltar atrás porque o outro lado da história, o governo foi lá mostrar, escuta, isso aí é contra o Brasil, isso aí vai Exato. prejudicar os brasileiros, Até o realmente. Tarcísio de Freitas teve que mostrar. Pois é, pois é. E agora, isso tudo vem dentro também de um pacote. Eu me lembro de algo que nunca me sai da cabeça, da reunião do presidente Bolsonaro com os diplomatas no Palácio do Planalto para falar mal do sistema eleitoral brasileiro. Eu nunca vi um presidente da República ou um ministro de Estado falar mal do próprio governo, falar mal do próprio país para representantes diplomáticos de N países, né? Se a gente for para a lógica absoluta, é o sistema que elegeu Jair Bolsonaro deputado durante 28 anos e que Uhum. elegeu toda a família Bolsonaro, Uhum. né? Quando Que então agora não... compete de novo com o Flávio Bolsonaro pelo mesmo sistema. Pois é, Flávio Bolsonaro vai competir pelo mesmo sistema. Mas já naquele momento, já houve este choque pela adoção de um comportamento que logo de cara pareceu muito estranho. Como é que um presidente da República reúne embaixadores no Palácio do Planalto para colocar em dúvida o sistema eleitoral às vésperas, faltava um ano para a eleição, algo assim, não me lembro exatamente, às vésperas de uma eleição presidencial? Como é que é isso? E vai dar rolo, e deu rolo. Deu. Para dizer preventivamente que seria vítima de fraude, etc., com base em um monte de teorias conspiratórias, e são mesmo, tá? Depois vieram todos os relatórios, inclusive, sobre aquelas alegações, como elas eram várias plantadas. Você tem a troca de mensagens do Mauro Cid, quando uma pessoa fala que achou legal ali uma publicação na internet e tal, e ele fala assim, isso foi o nosso pessoal, kkkk. Quer dizer, fazendo de boba a massa de manobra bolsonarista que estava acreditando naquelas alegações. É legítimo, e eu defendi durante anos, mais transparência ao processo eleitoral. O TSE teve várias gestões ali que não davam tanta transparência, e aí, depois de muita discussão a respeito disso, se criou certa abertura durante o processo, para checagem, etc. Se respondeu aquilo que era um tanto obscuro, mas é diferente de todas as alegações, de todas as acusações mentirosas, muitas vezes, que eram feitas por essa família que sempre se elegeu com base no sistema eletrônico, mas que estava com medo de perder aquela eleição, porque estava desgastado. Então, em vez de governar melhor para tentar vencer, estava criando todas essas narrativas preventivas para uma eventual derrota. E aí, essa alopragem foi crescendo muito e gerando todo esse circo que está aí. Voltando para o caso do Eduardo, ainda tem, a meu ver, todo o histórico político de estupidez bolsonarista. E eu falo isso porque eu estou falando há 7 anos sobre cada episódio. Então, eu me permito algumas sínteses. Quem acompanha o meu trabalho sabe. Em 2019, houve a possibilidade da CPI da Lava Toga. E a família Bolsonaro sabotou. A CPI da Lava Toga era o terceiro requerimento. Os escopos dos primeiros eram maiores e tal. Depois eles foram afunilando para investigar alguns elementos específicos. Um deles era a abertura do inquérito das fake news, que foi o primeiro monstrengo jurídico, supostamente jurídico, relatado pelo Alexandre de Moraes. Foi quando ele concentrou poder.
E o Toffoli que abriu, e tinha matéria sobre a mesada da esposa do Toffoli para ele, tinha uma série de suspeitos a respeito da conduta do Toffoli, esse que agora foi atingido pelo escândalo mais, já naquela época, 7 anos atrás. E o Flávio, investigado por rachadinha, fez pressão nos parlamentares para retirar a assinatura, porque queria decisões favoráveis do Toffoli, como teve, e queria voto favorável do Gilmar Mendes, como teve. Então, sabotou a CPI da Lava Toga. Quem fez campanha na rede social tem postagem, já publiquei print na minha rede há muito tempo. Eduardo Bolsonaro, contra a CPI da Lava Toga. E poderia neutralizar, combater na raiz a escalada autoritária do STF. Eu estava em rádio falando que o momento era aquele, era via constitucional, correta, etc. Aí não faz o seu trabalho como parlamentar pelo meio constitucional legítimo. Aí deixa crescer o monstro. Aí depois fica batendo de frente com esse ministro do Supremo com o poder concentrado quando o inquérito atinge o bolsonarismo, porque aí começa a ligar. Quando é um absurdo que pode atingir qualquer um, aí não importa muito. Quando atinge o bolsonarismo, aí começa a reação. Eu já fiz essa cronologia, quem tem massa de manobra que não sabe. Então, o inquérito foi aberto em março de 2019, se eu não me engano, ali março e abril. O bolsonarismo só foi ser atingido em meados do ano seguinte, mais de um ano depois. Nesse primeiro ano, não era a preocupação deles, não era o foco deles. Jair Bolsonaro, quando foi questionado, teve uma censura aí, a matéria sobre o codinome do Toffoli na Odebrecht, mas já caiu e tá, agora vamos tocar o barco. Ele defendeu o André Mendonça, era o AGU, o advogado-geral da União, que defendeu o inquérito, a abertura do inquérito pelo Toffoli. O Augusto Aras era o procurador-geral da República, que só queria participar também, mas não contestou de uma maneira incisiva. Então, só se preocuparam quando foram atingidos. Quando o problema era um problema de violação da tradição e de autoritarismo que poderia ser utilizado contra qualquer brasileiro, aí não interessava. Então, assim, em vez de ir pelo caminho normal, não foram. Aí, quando foram atingidos, batem de frente dessa maneira estúpida, em vez de, pelo menos, retomar o prumo e começar a lutar pelas vias parlamentares, em busca de articulação, de consenso, de apelo da sociedade para conter a escalada autoritária. Não, vai para os Estados Unidos, particular com outro governo, faz vídeo na rede social e tentando intimidar a autoridade, etc. E aí é a mesma coisa de trama golpista ou do 8/1, que você tenta pela via inconstitucional ou por uma via que fica ali no limiar, né? Porque cada um pode discutir algum indivíduo ou caso específico, e isso só fortalece o sistema que você diz querer combater. Então, mas eles vão esticando a corda, dobrando a aposta para tentar ganhar no embate. E aí tem muita gente que se deixou polarizar, que se deixou ficar com essa mentalidade binária. Só para concluir, Tramontina, que olha um julgamento como esse e a pessoa já tem toda uma predisposição, não está analisando o fato. Ela tem uma predisposição, ela odeia o Moraes e, obviamente, existem 1000 motivos para se repudiar a conduta de Alexandre de Moraes. E ela adora o Eduardo Bolsonaro, ou ela adora o Alexandre de Moraes e odeia o Eduardo Bolsonaro. Não tem que avaliar o que está escrito na lei e qual é a conduta. E a pessoa está tendo, seja qual for a pessoa que estivesse tendo essa conduta, bom, ela deu mais, no mínimo. Eu posso cravar aqui, sem sombra de dúvida, é que a pessoa, com essas manifestações em vídeo, é que a gente não tem um compilado histórico aqui. Mas eu já vou mostrar até a cronologia que foi feita no julgamento. Ela deu margem para a interpretação de que estava incorrendo em grave ameaça com o fim de favorecer o interesse alheio e ser condenada por coação no curso do processo. Bota aí na tela, produção, a cronologia feita pelo Alexandre de Moraes. O que está aí? Vocês podem dar zoom depois, se quiserem. Mas é o seguinte, em azul, você tem cada etapa, Tramontina, do julgamento do Jair Bolsonaro. O avanço da tramitação do processo, etc. Em vermelho, você tem as manifestações do Eduardo que foram objeto desse julgamento, da condenação por coação no curso do processo. E aí, tem lá, primeiro, uma informação sobre a articulação dele com autoridades americanas, para gerar pressão no ministro relator. Aí depois você tem ali no canal de YouTube do porta-voz do Eduardo, o Eduardo
já fazendo ameaças a ministros, na avaliação dos ministros, no sentido de que sofreriam retaliações do governo norte-americano, etc. E aí vai listando todas essas manifestações. Então, assim, uma coisa é você criticar, como nós fazemos diariamente no Brasil, votos, decisões, condutas, articulações políticas de ministros do STF. Outra coisa é você tentar constranger os julgadores diante dessas insinuações, para dizer o mínimo, de que eles serão retaliados numa decisão que envolve a sua articulação e a sua influência. Aí você pode até discutir, mas é indireto, é o presidente Trump que está decidindo, não é o Eduardo e tal, mas que dá margem para o enquadramento naquela regra que é bem geral. Ela nem sequer fala assim, mas se for uma outra pessoa que estiver tomando a medida, não fala, está configurada grave ameaça? Então, tá. E o Eduardo, em vários desses vídeos, relacionou os casos. Relacionou o processo do pai a essas articulações.